antes de mais nada, eu quero também me associar a esse registro de pesar que a nossa senadora Fátima Bezerra faz pelo passamento da nossa ex-governadora Vilma Faria, que eu conheci, que tive o privilégio de conhecer, e que sempre foi uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher que, ao longo da sua vida pública, pôde marcar uma liderança no seu Estado, sempre muito afirmativa e, ao mesmo tempo em que, nas funções que desempenhou, sempre revelou também uma grande sensibilidade social. Portanto, eu faço esse registro e me associo à manifestação da nobre senadora Fátima Bezerra. Mas, meu caro presidente dessa sessão, agora o nosso senador Raimundo Lira, eu queria, antes de falar do tema que me traz hoje aqui à tribuna, que é uma avaliação da crise, da imensa crise que envolve hoje a indústria naval no Brasil, fazer o registro de uma passagem que pude fazer lá no sertão do Araripe, no último dia 19. Eu estive na cidade de Araripina, tive a satisfação de participar de um seminário, de um fórum sobre o desenvolvimento da indústria gesseira. E essa iniciativa foi promovida pelo Ministério de Minas e Energia, com a articulação com a Prefeitura Municipal de Araripina, que hoje está à frente da Prefeitura, um político que tem dimensão no nosso Estado, larga experiência, que é o ex-deputado Raimundo Pimentel, e que vem, nesse curto período em que assumiu a Prefeitura, imprimindo o seu estilo, a sua marca, e já podendo fazer aí uma gestão dinâmica, uma gestão que vem já revelando frutos muito importantes. Mas sobre esse Fórum de Desenvolvimento da Indústria Gesseira, é muito importante dizer aqui dessa tribuna que o polo gesseiro lá do Araripe representa 95% da produção de gesso do Brasil, em que pese as reservas lá do Araripe representarem menos de 20% das reservas nacionais. Mas isso significa que há uma marca que é muito própria no pernambucano do empreendedorismo. Lá se criou um arranjo produtivo muito importante que responde hoje por milhares de empregos na região e que se constitui no sustentáculo da economia daquela região. Nós temos mais de 500 empresas, entre as empresas mineradoras, que fazem a extração do minério, as empresas calcinadoras e as empresas de pré-moldados. Sabe o meu caro senador Raimundo Lira, que preside essa sessão, que a indústria gesseira se ressente no momento dessa crise que se abateu sobre a economia brasileira e particularmente sobre o setor da construção civil, que é o setor que consome basicamente os produtos da chamada cadeia produtiva do gesso. Mas eu quero destacar que nesse fórum estiveram presentes o presidente da companhia, da Companhia de Produção Mineral, da CPRM, foi anunciado um mapeamento geológico. Eu vejo aqui o senador Elmano Ferrer e o Araripe tem, essa região do Araripe se espraia, Pernambuco, Ceará e o Piauí. O Piauí também tem parte dessa região do Araripe. E esse mapeamento geológico, meu caro senador Elmano, é importante atualizá-lo, porque essa região dispõe não apenas de reservas de gesso, reserva de um gesso puro, da gipsita pura, como também, e já há indicações concretas, reservas de ferro, de fósforo, que podem ser potencializadas no futuro, produzindo um impulso extraordinário na economia regional. Mas temos agora também no presente desafios, como, por exemplo, a matriz energética do polo gesseiro. Sabe, Vossa Excelência, que hoje se consome muita lenha nativa. É preciso estimular um processo de reflorestamento e hoje já existe a chamada lenha de manejo. Por exemplo, nós hoje consumimos lá no polo já a lenha
que vem lá do Piauí, por exemplo, da plantação de eucaliptos. Portanto, há de se buscar essa renovação da cobertura através de florestas energéticas para evitar que se continue consumindo lenha do nosso bioma lá da Caatinga, que é algo que está em extinção. Portanto, eu quero registrar minha satisfação senador, muito bem, com muito prazer, meu caro senador Elmano. Queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas gostaria que Vossa Excelência me desse uma informação, porque além da gipsita que nós temos naquela região de Marcolândia, Araripina, Simões, no Piauí, temos também ali em Fronteiras o calcário e o mármore em Pio Nono, mas hoje aquela região se destaca pela geração de energia eólica. Então, no momento que Vossa Excelência se refere à questão da madeira, na utilização da indústria gesseira, eu perguntaria a Vossa Excelência, aqueles parques eólicos que nós temos, tanto ali na região de Araripina, Marcolândia, no Piauí, Simões e outras regiões, a contribuição que esses parques eólicos trarão para a indústria de gesso naquelas nossas regiões. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência lembra bem, aquela região tem hoje investimentos importantes na geração de energia eólica. Há pouco, Pernambuco inaugurou um parque eólico muito importante. Nós temos hoje mais ou menos 60 aerogeradores instalados lá na região e toda essa região já produz quase 400 megawatts de energia quando esses projetos forem concluídos. E é claro, senador, Vossa Excelência lembra muito bem que essa energia elétrica pode também se incorporar numa certa medida à matriz, mas só levando em conta que pelas características dos fornos e do processo de calcinação, nem sempre se pode utilizar a energia elétrica. Portanto, nós teremos sempre a dependência de outras fontes, que poderia ser o gás, se pudéssemos já ter, por exemplo, no caso de Pernambuco, uma extensão daquele gasoduto que chega hoje a Caruaru e que chegará a Belo Jardim. Mas eu creio que, olhando no horizonte de curto e médio prazos, eu tenho a impressão que ainda teremos uma dependência da fonte mais tradicional, mas, nesse caso, buscando cada vez mais a lenha de manejo e não a utilização lá da cobertura nativa do nosso bioma da Caatinga. Mas, meu caro senadores, eu vim à tribuna também para falar sobre um tema que eu creio de interesse de vários estados da federação, que é a crise que envolve hoje a indústria naval no Brasil. Sabe-se que, durante um período, nós tivemos até 2014 uma política que se mostrou positiva, apesar de atrasos nas entregas das encomendas, que foi muito estimulada, evidentemente, por um momento que a Petrobras viveu. O setor houve um relançamento da indústria naval no Brasil. Esse setor chegou a gerar 80 mil empregos diretos e estimulando e desenvolvendo uma enorme cadeia produtiva. Infelizmente, a queda do preço do petróleo e os efeitos da Operação Lava Jato sobre a Petrobras geraram uma espécie de tempestade perfeita, que resultou numa sequência de cancelamentos das encomendas, justamente no período em que se observava uma curva de aprendizado e ganhos de produtividade que foram muito significativos, sobretudo decorrentes dos investimentos, sobretudo em capacitação e treinamento de pessoal. Mais recentemente, para complicar esse cenário, a Petrobras fez um pedido à Agência Reguladora do Setor, a ANP, para reduzir os percentuais de conteúdo local na construção de uma plataforma, por exemplo, para o Campo de Libra, alegando que a produção no Brasil encarece em 40% o produto, o que é questionado pelos representantes da indústria naval, sejam os produtores ou mesmo os trabalhadores. Senhor presidente,
Desde o início da crise, já registramos quase 50 mil desempregados. Imagine, Vossa Excelência, de 80 mil, nós estamos reduzidos a 30 mil empregos diretos, com 12 estaleiros que foram totalmente paralisados. 5 encontram-se em recuperação judicial ou extrajudicial, e os demais com enorme capacidade ociosa. Entre os estaleiros que estão em operação, uma parte é voltada, sabe-se que há muito tempo, para a construção de embarcações fluviais ou de transporte de passageiros. Já a indústria voltada para a construção de plataformas, navios offshore e grandes petroleiros, que nasceu para atender às demandas da Petrobras, essa está em contagem regressiva, com os últimos projetos em fase final de construção. Assim, alguns grandes estaleiros têm pouco mais de 2 meses de trabalho e depois podem engrossar a lista de estabelecimentos que estão paralisados. Em Pernambuco, o estaleiro Atlântico Sul, talvez a mais moderna planta de todas essas que se instalaram no país, convive com o sério risco de encerrar suas operações no início de 2019, quando finalizará a entrega de 5 navios que foram encomendados pela Transpetro. Caso esse cenário venha a se confirmar, nós perderemos mais de 4 mil empregos diretos nessa unidade. Para evitar o fechamento, os sócios do empreendimento trabalham hoje em 2 frentes. A primeira é garantir a renovação da carteira em parceria com uma empresa brasileira de navegação, a Sático. Seriam 13 embarcações envolvendo um volume de negócio de quase 2 bilhões de dólares. A encomenda englobaria 8 navios para transporte de petróleo e derivados e 5 navios petroleiros do tipo Suemax, dimensionado para atender os limites impostos pela travessia no Canal de Suez. No entanto, essa solução, em última instância, dependeria do afretamento das embarcações pela Petrobras e do seu novo plano de negócios, que ainda será divulgado. Já a outra frente envolve negociação das dívidas com os bancos. Objetiva-se a extensão do prazo de carência e o alongamento do período para a amortização dos empréstimos contratados. Vale destacar que o cancelamento da encomenda de 7 navios ao estaleiro Atlântico Sul, anteriormente previstos pelo PROMEF, que é o Programa de Modernização e Expansão da Frota, desestabilizou o planejamento inicial da empresa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero ressaltar que os investimentos já realizados no estaleiro Atlântico Sul alcançam um montante em valores atualizados de 3 bilhões de reais, além de aportes adicionais que foram realizados pelos acionistas para garantir a continuidade da operação em meio a essa crise. Adimplente com o BNDES, o estaleiro teve ganhos de produtividade nos últimos 10 meses, quando inclusive chegou a contratar e a ampliar o seu quadro de funcionários, para garantir a construção de 5 navios da Aframax, da categoria Aframax para Transpetro, os quais, como já assinalei, serão entregues até o início de 2019. Já o outro estaleiro de Pernambuco, que é o Vard Promar, está operando na produção de 4 navios, sendo que 2 estão em fase de conclusão. Caso não haja perspectiva de novas encomendas, a desmobilização do pessoal dessa unidade poderá também ocorrer ainda este ano. Como no caso do Atlântico Sul, o cancelamento de encomendas contribuíram aí para o agravamento desse quadro. Portanto, somente com o risco de fechamento desses 2 estaleiros em meu estado,
mais de 20 mil empregos diretos e indiretos estarão comprometidos. Diante desse cenário, nos perguntamos o que fazer, como podemos aproveitar a capacidade instalada, o aprendizado e, sobretudo, a manutenção dos empregos hoje existentes. Como não inviabilizar completamente os investimentos já realizados, que montam no nosso país inteiro a mais de 40 bilhões de reais em uma década. Como podemos redimensionar e reorientar a indústria naval no país diante de um novo plano de negócios da Petrobras e das mudanças que ocorreram no mercado de petróleo? Sem prejuízo de medidas urgentes, sobretudo na área de financiamento e na viabilização de uma carteira mínima de encomendas, defendo a adoção de um plano estrutural para o futuro dessa indústria, que envolva uma política realista de conteúdo local, que deve se assentar em bases equilibradas e que tenha foco, metas de produtividade e o caráter temporário para a obtenção de resultados. Além disso, é preciso fomentar a competitividade desse setor, inclusive para permitir que ele aumente as exportações, buscando novas áreas de atuação, com aumento de participação e parcerias com investidores internacionais que já demonstraram interesse em atuar no Brasil. Se não ocorrer a adoção dessas medidas, teremos um sucateamento estrutural e, por que não dizer, o risco de extinção dessa indústria que foi tão duramente relançada no Brasil nos últimos anos. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero conceder com muita satisfação uma parte à nossa senadora Ana Amélia, que conhece bem essa realidade de crise da indústria naval, que tem hoje uma presença expressiva no seu Estado. Precisamente, senador Armando Monteiro, eu começo pelo final, nesta parte, sobre o tema da indústria naval, dessa abertura que teve em uma política acertada. Eu sou uma senadora independente que costumo reconhecer o que foi feito de bom e o que não foi feito de bom, seja quem for o governo, mesmo seja aqui nesse aspecto. Vossa Excelência aborda um tema que, para o Rio Grande do Sul, que teve no Polo Naval de Rio Grande, na construção das plataformas marítimas, uma nova realidade na mudança do perfil econômico de uma região que tinha o Porto de Rio Grande, que é o terceiro porto marítimo mais importante do país, a grande referência. Mas o Polo Naval veio mudar nas relações porque é uma indústria inovadora, uma indústria relevante de infraestrutura, uma indústria com repercussão em várias cadeias produtivas do meu estado, inclusive metal mecânico, de uma região que Vossa Excelência conhece bem, que é Caxias do Sul. Há pouco Vossa Excelência mencionou a perda do Paulo Bellini, da Marco Polo, que Paulo Metal Mecânico tem a ver sempre com essa região. E também houve, e eu recebi demandas da comunidade de Rio Grande, alarmadas e preocupadas com a suspensão das compras. A Petrobras tem as suas razões empresariais nas encomendas, mas sempre que fiz meu posicionamento aqui no plenário, foi de que a Petrobras desse um olhar diferente para esses aspectos do ponto de vista do emprego. Porque cada vez que você compra uma plataforma lá fora, você está importando empregos, e nós temos que trazer empregos para o Brasil. E é exatamente nessa medida que eu queria me associar a essa manifestação de Vossa Excelência, mas também sobre o tema inicial do seu pronunciamento, que mesmo que eu não estivesse presente fisicamente, aqui eu estava ouvindo o pronunciamento do senador Cristóvão, do senador Jorge Viana, e, a propósito, eu li hoje um artigo brilhante, como sempre, de uma figura muito conhecida, que eu prezo como meu amigo, o ex-ministro Delfim Neto. O título do artigo dele, publicado na Folha de São Paulo, é muito sugestivo. A paixão política costuma cobrar caro. E me permito, senador Armando, pela oportunidade do tema que abordava você, a sociedade brasileira está em estado de choque. Foi o que nós falamos aqui. A frase até parece
muito apropriada à nossa tarde. Apoiou fortemente o afastamento de Dilma pelo péssimo estado geral da sua obra, reconhecido, aliás, por ela mesma, quando, depois da sua reeleição, adotou o programa econômico do candidato vencido. O seu impedimento está, de longe, ter sido um golpe. Fez-se dentro da Constituição, que acabou violada em seu benefício e sob controle do Supremo Tribunal Federal. Esse é o preâmbulo, e ele prossegue dizer: a posse de Temer, em maio de 2016, mudou a perspectiva. Ele conseguiu aprovar no Congresso, em um ano, o que não se fez nos 5 anos do governo anterior. O problema é que os efeitos levam tempo para se materializar e não apagam o desastre fiscal em que fomos metidos no processo eleitoral. Em maio de 2017, a situação era ainda muito complicada, mas apareciam tênues sinais de uma recuperação modesta do crescimento econômico, único remédio para nossas angústias. Tragicamente, uma delação premiada derivada de uma armadilha bem urdida, somada à falta de desconfiômetro de Temer, vou repetir, desconfiômetro de Temer, produziu o tumulto que o país vive. Tal confusão é hoje o mais poderoso instrumento da oposição às reformas, que se localiza na alta burocracia federal. E eu termino a última parte do texto dele, como nos ensinou Max Weber, e lembrou o ilustre professor Kujawski, a pronúncia me é complicada, Kujawski, estamos diante do dilema: usar a ética da convicção, faça-se justiça e pareça à sociedade, ou a ética da responsabilidade, avaliar cuidadosamente as prováveis consequências de cada solução e escolher a menos pior para a sociedade a curto e longo prazo. É essa escolha que está sob os ombros do Supremo Tribunal Federal, sacralizado como poder moderador da Constituição de 1988, que a razão e a precaução o iluminem. A paixão política costuma cobrar caro a sua imprevidência. Eu penso que ele conseguiu descrever aqui, como foi, acho que seu colega na Câmara Federal, com um primor de avaliação política e a sensibilidade que a sua inteligência brilhante, Delfim Neto, conseguiu resumir nesse artigo da Folha de São Paulo de hoje. A paixão política costuma cobrar caro. E renovo os cumprimentos pelo seu pronunciamento nas duas partes, na primeira, da avaliação da crise, e agora da abordagem dessa questão da indústria naval brasileira. Senador, agradeço muito o seu à parte. Quer dizer que o professor Delfim é uma das figuras de referência no país. E eu lembro do tempo em que convivemos na Câmara. E era curioso porque ele não tinha nenhuma afeição à tribuna. Mas, no entanto, ele era um interlocutor obrigatório, ele era uma espécie de guardião da racionalidade. Quando o debate se desviava de um eixo, quando as paixões se exacerbavam, ele era sempre aquela figura capaz de devolver-nos ao chamado leito da racionalidade. Então, é uma figura que eu tenho o maior respeito, mas me permita só dizer que quando falece a autoridade, sobretudo de quem representa, é o primeiro dignatário do país, quando a sua autoridade é arranhada, aí eu adicionaria, por exemplo, a visão da chamada ética consequencialista, ou seja, não cabe ficar agora discutindo as consequências de alguma... É que quando falece a autoridade, há de se reconstituir, porque há, por assim dizer, um crescente déficit de legitimidade também, e, portanto, nós precisamos operar essa saída da crise, que foi aqui tão bem, a meu ver, discutida hoje. O senador Raimundo Lira, não sei se estava naquele momento aqui presente, e contamos aqui com participações muito lustras no debate do senador Jorge Viana, da senadora Ana Amélia, que fez uma fala inaugural, e eu me congratulo, e do nosso professor,
o senador Cristóvão, que sempre nos ilumina aqui com seu espírito público e com a sua capacidade de análise. O nosso senador Assir Gurgás, que esteve também presente com o senador Roberto Muniz nesse debate. Mas eu passaria, então, ao nobre senador Cristóvão Buarque. Senador Armando, eu fico satisfeito sempre que ouço suas falas com a lucidez, analisando a economia. Vou tomar menos tempo no aspecto específico da indústria naval e me preocupar com a sua fala inicial sobre a economia em geral. Quando eu comecei a estudar economia, faz muitos anos, eu vi, senador Raimundo, e aprendi que eram 3 os fatores de produção: o capital, os recursos naturais e a mão de obra. Pouco depois já se começou a falar que esses 3 não iam muito para frente se não fosse a tecnologia. Hoje tem uma outra no mundo da globalização, que é a credibilidade, a confiança. Sem confiança, você pode ter muito recurso natural, muita mão de obra que fica desempregada e o capital não vem, não funciona. Então não tem capital. Sem confiança não há capital. Por isso, é que é assustadora a situação atual, porque tudo que nós fizemos de errado, e o senador Jorge Viana lembrou bem que nós erramos, tudo que nós fizemos de errado, e não adianta botar a culpa em A, B ou C, tirou credibilidade e levou para uma situação em que a falta de credibilidade gera mais problemas ainda, e cada dia nós sentimos que a credibilidade se esvai na política, no presidente, sobretudo. Mas em todos nós. É como se o presidente não presidisse, o parlamento não parlamentasse, os juízes ficassem fazendo política, os trabalhadores desempregados, os empresários sem investir nem produzir. Precisamos retomar a credibilidade. E a outra coisa, não vamos funcionar bem a economia com amarras. O Brasil está amarrado. O hino nacional diz que o Brasil é um gigante deitado. O hino nacional diz que nós somos um gigante em berço esplêndido. Eu acho que, na verdade, nós somos um gigante amarrado em um leito esplêndido. Precisamos desamarrar. E o desarmar vai exigir reformas. Não faz sentido continuarmos com regras que nos amarram com base em uma realidade de 30 anos atrás. Mudou tudo. Isso aqui forçou a mudança na economia completa. Aliás, até na política. Um dos problemas que nós enfrentamos é que não entendemos ainda o papel disso na relação do eleitor com o eleito. Antigamente, a gente se relacionava com os nossos eleitores a cada 4 anos, ou 8 senadores. Agora, a cada 4 segundos chega aqui reclamação, críticas, propostas, sugestões. Nós não entendemos ainda como governar online. Como fazer política ligado, interconectado. Então, nós precisamos quebrar as amarras. E aí, senadora Ana Amélia é uma das que mais tem falado nisso, e o senhor também, aí nós precisamos fazer as reformas necessárias. Seja qual for até o governo. O problema é que um governo sem credibilidade dificulta aprovar as reformas, como nós vimos ontem na Caixa. Foi a falta de credibilidade, não foi a falta de vontade, não foram votos ideológicos, foram votos de contestação, foram votos até mesmo do quanto pior, melhor, foram votos de desconfiança do governo em relação ao governo, foram votos de dizer, como é que eu vou aprovar uma proposta que veio desse governo? Então, nós precisamos resolver a confusão política antes que seja tarde demais. Ontem, reunido com algumas pessoas, inclusive economistas, já comecei a ouvir pela primeira vez que, além dos nossos jovens querendo ir embora, também tem capitalista querendo mandar o dinheiro embora. Ainda estamos recebendo da China, da Coreia, mas, de repente, esses que estão vindo param de vir e o capital daqui vai em busca de outro território mais calmo, mais pacífico, com mais segurança jurídica. Então, o seu discurso vem nessa linha, de alertar que nós estamos na véspera
em política e em história, véspera não é amanhã, véspera daqui a algum tempo, de tragédias muito grandes. E, finalmente, senadora Ana Amélia, longe de mim querer corrigir o ministro Delfim, mas eu queria acrescentar um pouquinho, senador Randolph, é de que a paixão, como ele diz, gera problemas. Cega, gera problemas e tristezas. Custa caro. A paixão custa caro na política. Na verdade, a paixão custa caro em tudo. Mas tem uma diferença na política. É que na política, a paixão de quem faz a política custa caro para milhões de pessoas. Não só para o apaixonado ou o sectário. O sectarismo é uma forma de paixão, uma forma má, perversa de paixão. E a paixão na política, ela gera sofrimento em milhões, como o desemprego, como a inflação, como todas as perdas que vêm da recessão. Então, seu discurso nos alerta. O caso que o senhor fala da indústria naval lá em Pernambuco se espalha para a indústria naval do Brasil, se espalha para a indústria, o setor industrial em geral no Brasil e até para os outros setores, embora o agronegócio ainda esteja meio protegido, graças ao exterior e à eficiência tecnológica dos nossos produtores. Era isso, senador. E esse debate que a gente está fazendo hoje devia ser mais comum, mais intenso, e, quem sabe, o senador Eunício não desperta para perceber que a Casa precisa dar um recado ao país, a Casa como instituição. Agradeço muito e, para finalizar mesmo, eu queria só, sobre ainda a crise da indústria naval, dizer no final, nós não podemos sair dessa crise simplesmente deixando que ocorra um fechamento das unidades produtivas, assistindo à perda de empregos e da densidade produtiva. É preciso construir uma solução equilibrada e justa. Por isso, todos os setores interessados, produtores, trabalhadores, representantes da classe política, governadores, precisamos encontrar um caminho que nos possibilite evitarmos a perda desse capital que construímos, que é exatamente a indústria naval que foi relançada nesse país. Mas, antes de finalizar, e sabendo que o tema da discussão mais ampla da crise foi dominante nessa parte da tarde aqui, eu quero ouvir com muita satisfação o senador Jorge Viana. É bem rápido, senhor presidente. Eu agradeço ao senador Armando Monteiro, mas era para parabenizar, porque eu acho que a leitura que Vossa Excelência faz, mergulhando num tema muito importante, traz os elementos para nos dar a dimensão do desafio que estamos vivendo, do que tínhamos, do que temos agora e do que podemos ter no futuro. É muito grave, sim. Nosso país é um país fantástico. Eu lembro sempre que talvez o que mais caracteriza o Brasil assim, é um país abençoado por Deus, bonito por natureza. E nós temos um povo também que é invejado, mundo afora, todo mundo quer ser um pouco do brasileiro. Mas o momento que nós estamos vivendo agora, parece que nós deixamos de ser aquele brasileiro que encantava os outros. Passamos a ser intolerantes, sabe, de ser arrogantes, ter ódio, ser pessoas que não aceitam a convivência com os outros. Esse é um ambiente terrível. Eu li outro dia uma matéria escrita pelo ex-prefeito de São Paulo, Haddad, Fernando Haddad, e ele falava, senador Cristóvão, que naquele período de inclusão social do governo Lula parece que aconteceu algo estranho assim. Talvez as manifestações de 2013. Quem era muito rico foi ficando mais rico ainda. Quem era classe média foi melhorando um pouco e quem era pobre foi se aproximando da classe média. Então, os mais ricos foram ficando longe da classe média e os mais pobres se aproximando da classe média. E parece que isso tem um problema. A nossa pirâmide ficou invertida, quando isso podia ser solução. O que é que nós queremos? Mas eu vi muita gente reclamando porque pobre agora tinha um dia de tomar café da manhã. Como se aquilo fosse... Mas a gente livrar as pessoas, pelo menos, de ter que sair de manhã atrás apenas do de comer, você está pondo essas pessoas no mercado de trabalho ou com alguma chance dela produzir algo, ou mesmo viver com alguma dignidade. Então, eu só queria me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência,
dizer que eu lamento, tinha muitas coisas boas que estavam acontecendo no Brasil e que foram desmontadas, foram destruídas por essa insensatez que nós nos metemos. Eu falo nós, porque é sempre bom nós também assumirmos que temos um pouco de culpa nesse cartório. Obrigado, senhor senador, parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador. Agradeço ao presidente a tolerância da mesa.